Capítulo 13. A resistência às tentações. Enquanto vivemos neste mundo, não podemos estar sem trabalho e tentações. Por isso está escrito no livro de Jó: não tem o homem uma tarefa sobre a terra, não são os seus dias como os de um mercenário? Deve, pois, cada qual estar sempre alerta sobre as tentações que o assaltam, e vigiar e orar para que o não surpreenda o demônio, que não dorme e rodeia-vos como leão que ruge, à procura de quem devorar. Ninguém há tão perfeito e santo que de quando em quando não tenha tentação, e não podemos ser delas totalmente isentos. As tentações, porém, ainda que molestas e graves, são muitas vezes de grande utilidade para o homem, porque nelas se adquire humildade, pureza e experiência. Todos os santos passaram por muitas tentações e tribulações, e com elas aproveitaram. Os que não puderam resistir-lhes foram reprovados e perderam-se. Não há ordem religiosa tão santa, nem lugar tão retirado onde não haja tentações e adversidades. Enquanto viver, nenhum homem estará inteiramente ao abrigo das tentações, porque, nascidos na concupiscência, em nós está a causa pela qual somos tentados. Mal acaba uma tentação ou tribulação, outra sobrevém e sempre teremos que sofrer, porque perdemos o dom da primitiva felicidade. Muitos procuram fugir às tentações e nelas caem mais gravemente. Não basta a fuga para vencê-las. É pela paciência e verdadeira humildade que nos tornamos mais fortes que todos os nossos inimigos. Pouco adianta quem somente evita as ocasiões exteriores, sem arrancar as raízes. Antes lhe voltarão mais depressa as tentações e se achará pior. Vencê-las-á melhor com o auxílio de Deus, a pouco e pouco com paciência e resignação, que com importuna violência e esforço próprio. Toma a miúde conselho na tentação, e não sejas desabrido e áspero para o que é tentado. Trata antes de o consolar, como desejas ser consolado. A causa de todas as tentações perigosas é a inconstância e a falta de confiança em Deus. Assim como um navio sem leme é joguete das ondas, assim o homem remisso e pouco firme nos seus propósitos é agitado por toda sorte de tentações. O ferro é provado pelo fogo e o justo pela tentação. Ignoramos muitas vezes o que valemos e a tentação faz-nos ver o que somos. Todavia devemos vigiar, principalmente no princípio da tentação, porque mais fácil nos será vencer o inimigo, quando não o deixamos entrar na alma, enfrentando-o logo que bater no limiar. Por isso disse alguém: atalha no princípio, tarde chega o remédio se o mal por longo tempo fundas raízes lançou. Porque primeiro ocorre à mente um simples pensamento, donde nasce a importuna imaginação, depois o deleite, o movimento, e assim, pouco a pouco, entra de todo na alma o malvado inimigo, porque se não resistiu a princípio. E quanto mais alguém for indolente em lhe resistir, tanto mais fraco se tornará cada dia, e mais forte o seu adversário. Uns padecem tentações mais violentas no início de sua conversão, outros no fim. Alguns, porém, são atormentados quase toda a vida. Alguns são tentados brandamente, segundo a sabedoria da divina providência, que pondera as circunstâncias e o merecimento dos homens, e tudo predispõe para a salvação dos seus eleitos. Por isso, não devemos perder a confiança quando somos tentados. Antes, pedir a Deus com mais fervor que se digne ajudar-nos na tribulação. Ele que, segundo a palavra de São Paulo, com a tentação vos há de também providenciar o meio de sair-vos bem dela, dando-vos o poder para suportá-la. Humilhemos, portanto, nossas almas debaixo da mão de Deus, em qualquer tentação e tribulação, porque Ele há de salvar e engrandecer os que são humildes de coração. Nas tentações e adversidades se vê quanto cada um tem aproveitado. Nelas consiste o maior merecimento, e se patenteia melhor a virtude. Não é lá grande coisa ser o homem devoto e fervoroso quando tudo lhe corre bem, mas, se no tempo da adversidade conserva a paciência, pode-se esperar grande progresso.
Algumas há que vencem nas grandes tentações, e nas pequenas caem frequentemente, para que, humilhados, não presumam de si grandes coisas, visto que com tão pequenas sucumbem. Capítulo 14. Deve-se evitar o juízo temerário. Volta os olhos para ti mesmo e guarda-te de julgar as ações alheias. Quem julga os outros trabalha em vão, erra o mais das vezes e facilmente peca. Mas, examinando-se e julgando-se a si mesmo, trabalha sempre com proveito. De ordinário, julgamos as coisas segundo a inclinação do nosso coração, pois o amor próprio facilmente nos altera a retidão do juízo. Se Deus fora sempre o único objeto de nossos desejos, não nos perturbaríamos tão depressa quando contrariam a nossa vontade. Muitas vezes existe dentro ou fora de nós alguma coisa que nos atrai e em nós influi. Muitos buscam secretamente a si mesmos em suas ações e não o percebem. Parecem até gozar de boa paz, enquanto as coisas correm à medida de seus desejos, mas, se de outra sorte sucede, logo se inquietam e entristecem. Da discrepância de pareceres e opiniões, frequentemente nascem discórdias entre amigos e vizinhos, entre religiosos e pessoas piedosas. É custoso perder um costume inveterado, e ninguém renuncia de boa mente a seu modo de ver. Se mais confias em tua razão e talento que na graça de Jesus Cristo, só raras vezes e tarde serás iluminado, pois Deus quer que nos sujeitemos perfeitamente a Ele e que nos elevemos acima de toda razão humana, inflamados do seu amor.